Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Resolvi fazer esse vídeo aqui de maneira muito espontânea, porque é a maneira que eu sinto de estar fazendo os vídeos, tá? É de uma maneira muito espontânea, eu não fico com muita coisa, muita firula, muita maquiagem, essas coisas. Eu simplesmente sinto que devo falar de algum determinado tema e falo. Foi assim que veio pra mim essa história de fazer vídeo. E foi muito interessante porque duas perguntas que eu ouvi, não sei se foi ontem, uma foi ontem, foi anteontem, e outra hoje. E eu acho que elas se interrelacionam. A primeira pergunta foi do vizinho aqui, que estava aqui em casa, e ele perguntou assim, a gente está fazendo uma obra aqui, né? Então, uma obra para fazer um determinado empreendimento, e isso envolve risco, né? Como todo empreendimento envolve risco. E aí ele virou para mim e perguntou: Thaís, você não tem medo de, sei lá, de acontecer alguma coisa e no seu governo, independente de governo, né? Ele, não sei o que foi que ele quis dizer com o governo, mas ele falou assim: e de repente acontece uma revolução, qualquer coisa assim, e você perder seu trabalho? Você não tem medo? Isso não te assusta? Para quem não sabe, eu sou servidora pública, né? Concursada. Isso implica uma estabilidade, ou pelo menos uma sensação de estabilidade. Eu pensei, no momento, respirei e falei: como assim? Você está falando em que sentido? Sei lá, de acabar tudo, não tem mais estado, sei lá, mandar todo mundo embora, do nada. Ele não tem mais trabalho, sei lá, do nada. E aí eu pensei e eu respondi: não. E depois eu refleti sobre essa minha resposta. Porque a minha resposta, naquele momento, não veio no sentido por eu ser concursada. Eu acho que veio no sentido do aprendizado que eu tive. Quando eu respondi nesse sentido, né? Porque o que ele falou foi hipótese, né? Então, assim, tipo, o que é que você vai fazer da vida se por um acaso não tiver mais trabalho, né? Foi isso que a pergunta se resume a isso, mais ou menos. E aí eu na hora disse que não. E realmente eu acho que não tenho medo. Eu acho que provavelmente eu vou ficar desesperada, se isso acontecer, ficaria desesperada, ficaria estressadíssima no primeiro momento, preocupadíssima, nervosa e arrancaria meus cabelos de pinça. Mas isso no primeiro momento, porque é a primeira reação que a gente tem. Mas eu acho que no segundo momento eu saberia que o que eu fosse fazer ia dar certo depois, independente do que eu for fazer. Não faço nem ideia, viu, do que faria. Mas eu acho que daria certo, não no sentido de que eu ia ser rica, que eu ia ganhar dinheiro, não. Daria certo, tipo assim, eu ia conseguir fazer alguma coisa. A gente resolveu alguma coisa, de algum jeito. Foi isso que veio na minha mente. E essa tranquilidade que vem tem a ver com a segunda pergunta que fizeram para mim hoje. Eu já fui no dentista. E uma dentista muito simpática, sabe? Gentilíssima e muito honesta, tá? Doutora Cláudia, aqui no centro de Embaçaí, para quem mora por aqui. Gostei muito dela. Todas as vezes que eu fui lá, fui muito bem tratada e ela é uma pessoa realmente muito digna. E ela me perguntou hoje: como foi seu ano? Foi um bom ano para você? E eu parei, respirei. Sim, foi um ano muito bom. Foi fácil? Ela perguntou. Como foi? Teve muitos desafios? Eu falei sim, teve muitos desafios. Mas foi um ano bom, porque eu aprendi muita coisa.
Então, assim, por que essas duas perguntas se interrelacionam? Porque por eu ter passado por muitos desafios e ter aprendido muitas coisas, por conta desse aprendizado, é que eu digo que eu sou capaz de sobreviver, ainda que eu mude toda a conjuntura, né, atual. É claro que eu não quero que mude, né, gente? É claro que não. Mas, assim, não quero nenhuma mudança assim drástica, assim. Pelo menos nada assim muito. Se as mudanças tiverem que vir, que venham de maneira um pouco mais, mais lentas. Mas, por que eu tô falando com essa certeza, assim, com essa firmeza? É mais por conta de que hoje eu sei que eu sou capaz, sabe? Independentemente de qualquer coisa, eu sou capaz. Quando eu lembro de algumas coisas, situações em que eu vivi, sabe? Em que eu precisei retroceder para avançar, que eu precisei parar, que eu precisei respirar, que eu chorei, sabe? Que eu tive que rever muita coisa na minha vida, que eu tive que me redescobrir, descobrir as minhas forças, descobrir que eu sou capaz de fazer muitas coisas que eu nunca imaginei que pudesse fazer. Então, sim, eu acho que é possível. Você já pararam para pensar nisso? Você já, por um acaso, se fizeram essa pergunta? Eu não sei como é que é a vida de vocês hoje. Eu não sei se vocês têm estabilidade, se vocês não têm. Eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. Mas se tivessem mudanças radicais na sua vida, ou na parte profissional, ou na parte de familiar mesmo, né? Uma certa confusão familiar. E aí, como é que seria? Vocês têm medo disso? Porque assim, eu tenho certeza que vocês conseguiriam também superar. Porque a gente consegue superar, mesmo com medo. E a gente tem que olhar nosso passado como aprendizado, mesmo as coisas mais difíceis. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ver quão forte nós somos, quanta força nós temos e nos preencher disso aí, né, para poder sermos mais autoconfiantes. Para num caso quando de vir uma situação, né, que a gente inesperada, a gente tá com a chama acesa, tá com a energia, sabe, e com foco de que vai dar certo, que vai melhorar. Eu acho que é por aí. Então, independente do que vocês façam, independente do que vocês vivem, independente da situação financeira, amorosa, que vocês tenham de relacionamento emocional, existe uma força aí dentro. E eu acho que é importante a gente valorizar, olhar com carinho, olhar com calma e ficar atento a ela. Não se deixar levar pelas situações do dia a dia e entrar em desespero, porque não vale a pena. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Até mais.